Vamos lá. Na aula passada, do nosso irmão Léo, nós vimos que, capítulo 16, nós vimos que o rei Davi, ele reconheceu, a soberania ali de Deus e aceitou a repreensão do Senhor, mesmo diante de toda a aflição, de toda a angústia que ele estava passando, não é verdade? Então, ele permaneceu ali como um servo, submisso de Deus, tá? A gente vê isso aí, é bem explícito ali no versículo 5, que enquanto ele fugia, Simei, um descendente lá da casa de Saul, começa a apedrejá-lo e amaldiçoá-lo ali com palavras, pesadas. Então aquilo fez com que Abissai, um dos guerreiros ali de Davi, que ele pedisse permissão. Ele ficou indignado, então ele pede permissão ali para Davi para poder ferir, Simei, e Davi não permite. Olha que interessante, no versículo 10 ele diz assim, Davi dizendo, ele me amaldiçoa porque o Senhor lhe disse que me amaldiçoasse Davi, portanto quem poderá questioná-lo? Então Davi ali, ele percebeu que era um juízo de Deus, tudo aquilo ali era proveniente de Deus em consequência do seu pecado, amém? Além disso, a atitude daquele homem, se a gente for ver, não era nada, em comparação ao seu próprio filho Absalão, que intentava matá-lo para conseguir ali o reino de seu pai, não é verdade? Então, o que eu quero dizer, olhando para a história de Davi, trazendo para os nossos dias, a gente vê, que isso é com todo mundo. A nossa vida ela é cheia ali de altos e baixos, isso serve para todo mundo. A gente tem estudado a história ali de Davi, a gente vê que ele, no princípio ali da história, mostra Davi como um anônimo, na casa de Jessé ali de seu pai. Logo em seguida a gente vê ele como um famoso ali, matador de gigante, Depois disso ali, ele como um fugitivo do rei Saul durante muitos anos na sua vida, fugindo ali, se escondendo pelo deserto para se conservar vivo. E agora, mais para o final da história ali, do fim da vida de Davi, a gente vê Davi ali como um homem ali humilhado, não é verdade? Só que em todas essas situações a gente vê o quê? Que ele não se apartou de Deus. Então, entre erros e acertos, na história da vida de Davi, ele foi um homem que teve ali uma fé inabalável, amém? E é dessa forma que deve ser ali a vida do cristão, sem desistir, sem perder o foco ali, no sacrifício de Cristo. Só dessa forma Deus vai nos conceder sempre o escape, nos momentos adversos na nossa vida, assim como ocorreu com Davi. Enfim, isso aí é um breve resumo, do que o nosso irmão Léo falou ali na aula passada. Vamos ver o que diz respeito agora à aula de hoje. Nesse capítulo 17, aula de hoje, vamos falar sobre 3 tipos de pessoas aqui que Deus usa. Primeiro, o infiltrado, depois os informantes e depois os aliados, não é verdade? Do versículo 4 ao 14, fala sobre o infiltrado, que é Uzai, que era um conselheiro ali de Davi, fiel a Davi. Do versículo 17 ao 23, fala sobre os informantes, que é Jonatas e Aimás, E do versículo 24 ao 29, fala sobre os aliados, que é Sobe e Barzilai, Sobe ou Sobi, Então, um pequeno esboço aqui do que a gente vai falar hoje. Nesse capítulo, a gente vê o quê? Que Absalão, ele tem consigo 2 conselheiros, não é verdade? Aitofel e Uzai, tá? Aitofel, a princípio, ele apresenta um plano ali a Absalão, para ele conseguir derrotar seu próprio pai e conseguir com isso ali o trono, Plano esse que lhe daria a vitória ali sobre Davi, pelo menos assim no aspecto humano, porque a gente sabe que essa não era a vontade de Deus, não é verdade? Por outro lado, Davi jamais seria derrotado, era plano ali de Deus, promessa que a sua linhagem permanecesse sobre o seu povo ali. Então, vamos ver, tem um outro conselheiro que é Uzai, esse é o que era leal a Davi, tá? Então, ele vai dizer ali, vai elaborar um plano, passar um plano ali, que levaria
ele arruína, né? Absalão, a princípio, ele segue esse seu conselho, ele acata o conselho de Uzai. Mas vendo que Absalão havia seguido o conselho de Uzai, Aitofel ele fica tão contrariado que ele se mata, né? Ele mesmo se enforca. E aqui a gente vê a soberania de Deus, porque por mais que Absalão fosse um instrumento de juízo, ele estava ali para foi usado por Deus para fazer Davi pagar ali pelos seus erros, não é verdade? Como diz lá em 2 Samuel 12:10, nós vem sempre falando sobre isso, que a espada não se apartaria ali, né, jamais da casa de Davi. A espada, logicamente, significa a violência, a guerra ali, não é verdade? Os conflitos. Então, pelo resto do seu reinado, ele estava, né, fadado a conviver com essa situação ali, né, que devastaria a sua família, o seu reino ali num todo, tá? Porém, jamais Deus tiraria o seu trono, que era plano de Deus, tá? Inclusive, a gente vai ver na próxima aula, no capítulo 12, ali, que o exército de Davi se sobressai ao exército ali de Absalão, tá? Então, no final das contas, Deus sempre age, né? O governo de Deus, ele com certeza é infinitamente melhor ali, né, do que o governo do homem. Por isso é melhor sempre deixar as decisões ali nas mãos de Deus. Mas isso aí foi só um apanhado geral, vamos ver o que diz os 4 primeiros versículos, tá? Versículo 1, 2 Samuel 17, diz assim: Aitofel disse a Absalão: permite-me escolher 12.000 homens e partirei esta noite em perseguição a Davi. Eu o atacarei enquanto ele está exausto e fraco, vou causar-lhe pânico e seu exército fugirá. Depois matarei somente o rei e trarei todo o exército de volta a ti. É somente um homem que procuras matar. Assim todo o exército ficará em paz. E o verso 4 diz: esse plano pareceu bom a Absalão e a todas as autoridades de Israel, né? Se a gente voltar um pouco na história, o Léo falou isso na aula passada, né, no capítulo 16, Aitofel já tinha aconselhado ali Absalão, né, a possuir ali as concubinas de seu pai, não é verdade? Esse ato ocorreu, se consumou ali no terraço do palácio, aos olhos ali de todo Israel, né? Na verdade, a gente vai ver na história aqui que Aitofel, ele era conselheiro de Davi, né? Isso é narrado ali, foi falado na aula passada. Só que ele passou para o lado de Absalão, né? Passou a ser conselheiro ali de Absalão. Ele também era avô de Batseba, né? E creio eu que ele não perdoaria Davi pela sua atitude ali de ter seduzido sua filha e planejado ali a morte, né, de Urias, tá? Mas, enfim, o primeiro conselho foi para ele possuir as concubinas de seu pai. O segundo conselho que ele dá é o seguinte: ele pede a Absalão 12.000 homens, não é verdade, para atacar Davi. Ele quer autorização ali, né, e um apoio para poder matar a Davi, né? Então ele entendeu o quê? Que Davi e seus homens deviam estar ali fragilizados pela fuga, não é verdade, cansados, então seriam a presa fácil, seriam facilmente ali derrotados, né, justamente por estarem exaustos ali, fragilizados, tá? Então, nesse momento da sua vida, o rei Davi estava numa situação ali vulnerável. Então, a ideia dele, em vez de transformar tudo aquilo ali numa guerra civil, Aitofel, a ideia dele seria o quê? Mataria somente o rei, né, evitando dessa forma ali um confronto prolongado, não é verdade? Então ele traria de volta os seguidores de Davi, principalmente ali os soldados, tá? Então esse conselho de Aitofel, a princípio, previu que uma vitória fácil, né, também, não deixaria a nação ali enfraquecida. Por quê? Porque Davi morrendo, os seguidores de Davi passariam para o lado ali de Absalão. Ele pensou, caso Davi fosse morto ali rapidamente, o povo, né, talvez aceitaria ali o reinado de Absalão. Então ele queria convencer ali Absalão de que, se ele matasse Davi, o povo se aliaria a Absalão, né? A paz seria restaurada e ele conseguiria o quê? O trono do seu pai, que era o que ele tanto queria ali. Até essa parte aqui a gente aprende algumas coisas, né? Primeiro,
a gente vê interessante como as pessoas mudam ali de opinião. Como eu disse anteriormente, Aitofel era conselheiro ali de Davi, e nessa parte da história a gente já vê ele aconselhando Absalão a matar seu próprio pai, não é verdade? Para conseguir ali o reino. Segundo, o plano de Aitofel ali era atacar Davi no momento em que ele estivesse o quê? Fragilizado. E a gente vê que o inimigo faz a mesma coisa com a gente, né? Ele procura atacar quando nós estamos fracos, não é verdade? Espiritualmente. Isso ocorre quando nós estamos afastados de Deus, não é verdade? E terceiro, Aitofel achou que ele estava sendo justo, porque a sua ideia era matar tão somente Davi, deixando o restante do exército ali em paz, não é verdade? Isso mostra o quê? Que nós também temos que tomar cuidado com as nossas decisões. Muitas vezes o que a gente acha correto aos nossos olhos, né? Isso aí desagrada a Deus, tá? Versículo 5 e 6. Entretanto, Absalão disse: chamem também Uzai, o arquita, para que ouçamos a opinião dele. Quando Uzai entrou, Absalão lhe disse: Aitofel deu-nos o conselho dele. Devemos fazer o que ele diz ou você tem outra opinião? Então, como eu disse a princípio, esse plano ali, o conselho de Aitofel, agradou, né, Absalão. Mas, embora ele estivesse satisfeito com esse seu conselho, ele preferiu ali, né, ouvir outra opinião, não é verdade? Ele não aceita ali de imediato, ansioso por uma outra opinião, ele manda chamar Uzai, o segundo conselheiro ali. Então, ele pergunta a Uzai se o conselho de Aitofel era viável, se era bom, né? Versículo 7, Uzai respondeu: o conselho que Aitofel deu desta vez não é bom. Sabe que o teu pai e os homens que estão com ele são guerreiros, estão furiosos como uma ursa selvagem da qual roubaram os filhotes. Além disso, teu pai é um soldado experiente e não passará a noite com o exército. Ele agora deve estar escondido numa caverna ou em algum outro lugar. Se algum dos teus soldados forem mortos no primeiro ataque, quem souber disso dirá: houve matança no meio do exército de Absalão. Então até o mais bravo soldado, corajoso como o leão, ficará morrendo de medo, pois todo Israel sabe que teu pai é um guerreiro valente, que seus soldados são corajosos, né? Então, como eu disse, Absalão consulta Uzai acerca do conselho de Aitofel, né? Ele queria saber o que um conselheiro achava do conselho do outro conselheiro, não é verdade? E a gente vê, como eu disse, como Uzai era fiel ali a Davi, então ele logicamente desaprovou o conselho de Aitofel, né? Para matá-lo. Então ele achou que não se tratava ali de um bom conselho, né? Eu creio que o povo presente ali também se espantou, né? Ficou chocado, porque conforme nós vimos, o Léo falou na aula passada, né? No versículo 16, diz assim: naquela época, tanto Davi como Absalão consideravam os conselhos de Aitofel como se fossem a palavra do próprio Deus. Então Aitofel, ele era credenciado, ele tinha uma moral ali, né? Como conselheiro. E no versículo 8... Uzai diz a Absalão que mesmo exaustos, Davi e seus soldados eram muito corajosos, né? Eram homens de guerra ali. Então, ele usa uma metáfora até para comparar eles a animais selvagens, não é verdade? Para descrever ali, então, a violência de Davi e de seus soldados. Por ser um homem de guerra, Davi estaria assim, preparado ali para aquela situação. Não seria uma presa fácil, né? Por isso ele enfatiza ali que Davi agiria como uma ursa selvagem, né? Quando tem os seus filhotes roubados, ou seja, ficaria furioso ali com a perca ali do reino, não é verdade?
No versículo 9, Uzai fala sobre a sabedoria militar ali de Davi, né? Então, como eu disse, ele não seria uma presa fácil, também não passaria a noite ali com seu exército, mas provavelmente ele se esconderia em alguma caverna ali do deserto, né? Próximo de Judá ali existiam vários locais, né? Esconderijo. Então, ele dá essa opinião, que agir contra Davi ali nesse momento não seria uma boa ideia, tá? No versículo 10, Uzai ressalta o quê? Que a captura de Davi fatalmente custaria a vida assim, de alguns soldados, né? Não seria fácil. Isso aí poderia ocorrer o quê? Gerar um rumor de que Absalão estivesse sofrendo uma grande derrota, não é verdade? Então, faria os soldados também de Absalão perder a esperança ali de uma vitória na batalha, tá? Com isso, seu plano fracassaria, não é verdade? Absalão acabaria perdendo ali o apoio do povo, né? Esse apoio popular retornaria novamente então para Davi. Mas tudo isso era só na verdade, Uzai sabia o quê? Que esse conselho de Aitofel poderia sim dar certo, porque Davi nesse momento estava fragilizado, ele e seus soldados, não é verdade? Então ele entendeu que esse plano seria fatal ali para a vida de Davi, né? Então isso aí é algo que ele bola. Ele tinha o quê? Que convencer Absalão ali para retardar esse ataque, para poder promover ali um tempo de escape para Davi, para ele atravessar ali, né? Então, por outro lado ali da margem do Jordão e conseguir, enfim, reorganizar a sua tropa ali, tá? Versículo 11, por isso dou o seguinte conselho, ele diz, né? Que se reúnam a ti todos os homens de Israel, desde Dan até Berseba, tantos como a areia da praia, que tu mesmo os conduzas na batalha. Então, Uzai, a princípio, ele aconselha ali Absalão a aguardar um pouco, até que pudesse reunir todo o exército ali de Israel, né? Para então atacar. E o que ele faz também? Ele aconselha que Absalão assumisse pessoalmente o comando ali das tropas, não é verdade? Então esse era um tipo de argumento que agradava Absalão. Ele massageia o ego, né, de Absalão. Por quê? Absalão era vaidoso, ele era ambicioso ali, então ele gostou dessa ideia, ele imaginou, eu sair à frente das tropas ali do exército, ele seria aplaudido, reconhecido ali pelo povo, né? Isso aí, enfim, deixaria ele bem orgulhoso. Mas a palavra de Deus diz lá em Provérbios 16, 18, que o espírito orgulhoso vem antes da destruição e o espírito altivo antes da queda, né? Então, essa é a realidade. Aqui, quando fala desde Dan até Berseba, né, significa a nação inteira de Israel, incluindo todo mundo. Dan era a tribo, né, no extremo norte, Berseba a cidade lá no extremo sul, não é verdade? Quando fala sobre a areia da praia ali, ele logicamente usa uma linguagem figurada para dizer que, né, que seria necessário uma grande quantia ali de soldados para poder capturar Davi. Versículo 12. Então o atacaremos onde quer que ele se encontre e cairemos sobre ele como orvalho cai sobre a terra. Nem ele, nem nenhum dos seus homens escapará. Então, aqui fala, então atacaremos. É interessante aqui, Uzai, ele fala na primeira pessoa do plural, se incluindo, como se ele também fizesse parte, né, dessa revolta ali, como se ele fosse um apoiador dessa revolta, né? Ele também sugere o quê? Que Davi, todos os seus homens ali deveriam morrer, né? Seu exército seria capaz de derrotar ali os inimigos, tá? Então, volta a dizer, ele fala isso aí somente, né, ele apela ali para o espírito vingativo ali de Absalão, né, que a gente vê que a seguir, ó, no versículo 13, ele continua a dizer, se ele se refugiar em alguma cidade, todo Israel levará cordas para lá e arrastaremos aquela cidade para o vale até que não reste ali sequer uma pequena pedra, né. Então, ele passa a aconselhar ali a Absalão, sugerindo, né, a verdade, que ele, na companhia de todo Israel ali, fosse a captura de Davi. Se ele se escondesse ali numa cidade, eles viriam a destruir essa cidade.
Verso 14, Absalão e todos os homens de Israel consideram o conselho de Uzai melhor do que o de Aitofel, pois o Senhor tinha decidido frustrar o eficiente conselho de Aitofel, a fim de trazer ruína sobre Absalão, né? Que a gente vê, logicamente, o conselho de Uzai, ele era praticamente muito mais o efeito psicológico do que o efeito prático, não é verdade? Porque se Absalão resolvesse, naquele momento, capturar Davi, ele conseguiria ali com certeza, né? De imediato. Mas a gente vê aqui que Deus ouviu a oração de Davi, né? E ele confunde ali o conselho de Aitofel. A gente vê que Absalão ficou impressionado com as palavras ali de Uzai e ele resolve seguir, enfim, a instrução ali, o conselho de Uzai, né? Rejeitando assim as ideias de Aitofel, tá? Só que ali, como eu disse, tinha a mão de Deus, né? Era para ser daquela forma, para anular, enfim, ali o conselho de Aitofel, tá? E trazer aquele desastre para Absalão, tá? Então a gente vê que a misericórdia de Deus prevalece, por quê? Porque mesmo colhendo os frutos ali do seu erro, dos seus pecados, Davi, ele mantém um coração quebrantado ali, né, diante de Deus ali, ele mostra essa sua dependência, 100% dependente ali de Deus. No capítulo 15, a gente vai ver, olha que interessante, diz assim, Davi, porém, continuou subindo o Monte das Oliveiras, caminhando e chorando, e com a cabeça coberta e os pés descalços. E todos os que iam com ele também tinham a cabeça coberta e subiam chorando. Quando informaram a Davi que Aitofel era um dos conspiradores que apoiavam Absalão, Davi orou, ao que lhe diz, ó Senhor, transforma em loucura os conselhos de Aitofel. Então, como eu disse, essa oração, Deus ouviu a oração de Davi e fez com que ele atrapalhasse esses planos aí de Aitofel para matar Davi, né? Que a gente sabe que se fosse de uma maneira humanamente falando, como eu disse, facilmente ali Absalão conseguiria assim capturar Davi, né? Por mais corajoso que fosse Davi e a sua tropa, os homens que estavam com ele, mas eles não escapariam dessa emboscada, tá? Enfim, escaparam ali, a gente vê que foi pelo agir de Deus, né? Então, a gente vê que nada acontece sem a permissão de Deus, né? Mesmo quando a gente não entende ali os motivos, né? Como eu disse, Aitofel, a palavra diz, era o maior conselheiro ali que existia na época, só que as suas palavras não agradaram ao Senhor, né? E muitas vezes nós temos, sim, dificuldades em certas circunstâncias ali de crer, de acreditar, né, em Deus, mas justamente porque o nosso coração é mau, não é verdade? Mas, como eu disse, Deus é fiel, seus planos são infinitamente superiores, melhores ali do que os planos humanos, não é verdade? O homem pode tramar, né? Pode cogitar as coisas ali, mas quem dirige a história é Deus, tá? A gente vê que Davi deixou ali a situação nas mãos de Deus, Absalão, ele agiu por conta própria, né? Então, fica a pergunta de quem seria a vitória, não é verdade? Aprendemos que a vitória provém sempre de Deus, devemos sempre confiar em Deus e na sua providência. Versículo 15, Uzai contou aos sacerdotes Zadok e Abiatar o conselho que Aitofel dera a Absalão e às autoridades de Israel, e o que ele mesmo lhes tinha aconselhado em seguida, né? Aqui a gente vê, desde lá, segundo Samuel 15, que Zadok e Abiatar, eles haviam ficado em Jerusalém a pedido ali de Davi, né? Então foi tudo providenciado para que eles trouxessem as informações ali, né, sobre as atividades de Absalão, e quem transmitiria essas informações eram seus filhos ali, Aimás e Jonatas, tá? A gente vê mais uma vez, eu digo, aparentemente Absalão ele se encontrava numa situação vantajosa ali, né? Só que ele desconsiderou também o fato de que Davi era muito querido, não é verdade? Davi ele estava
estava ali como que exilado, fugitivo, mas ele tinha também muitos seguidores ainda, né? Então, Uzai contou ali com Zadok e Abiatar, né? O conselho que ele havia dado a Absalão e também o conselho que Uzai tinha dado, os dois conselheiros ali. E mesmo correndo aí esse risco de vida, né, os espiões levaram as informações ali do plano de Absalão, conforme narra aqui o versículo 16. Ó. Então pediu que enviassem imediatamente esta mensagem a Davi: não passe a noite nos pontos de travessia do Jordão no deserto, mas atravesse logo o rio, senão o rei e todo o seu exército serão exterminados, né? Então Uzai aconselha que Davi atravessasse rapidamente ali o Jordão, né? Porque ele sabia que a qualquer momento Absalão poderia mudar de ideia e se ele resolvesse atacar, ele conseguiria ali ceifar a vida de Davi, né? Ele não tinha 100% de certeza de que Absalão seguiria o plano o conselho, aliás, de Uzai, né? Por isso Davi deveria agir rápido ali, até para aumentar, né, a sua distância do exército ali de seu filho, Absalão. Versículo 17, Jonatas e Aimás estavam em Rogel, e uma serva os informava regularmente, pois não podiam arriscar-se a serem vistos na cidade. Eles, por sua vez, iam relatar ao rei Davi o que tinham ouvido, né? Em Rogel era uma fonte que ficava próximo ali a Cedron, por volta de 400 metros ali de Jerusalém, era um local perto. Depois fala sobre uma serva, né? Aqui uma serva, uma criada, ela serviu então de intermediária, ela transmitia as mensagens ali de Davi. Por quê? Porque eles não podiam ser vistos na cidade, né? Jonatas ali e Aimás. Então essa serva fazia essa ponte aí, né, das mensagens ali, até porque uma serva ali, uma serviçal indo no poço pegar água, não levantaria nenhuma suspeita, não é verdade? Mas é importante a gente ver aqui também o que tanto Uzai, né, o conselheiro, como Zadok, o sacerdote, Abiatar, o mensageiro ali, né, Jonatas, Aimás e essa serva, foram tudo pessoas aqui usadas por Deus, né, todos eles, cada um de uma forma, porém por um mesmo objetivo ali, né. Versículo 18 e 19, mais um jovem os viu e avistou Absalão. Então eles partiram rapidamente e foram para a casa de um habitante de Baurim, que tinha um poço no quintal. Eles desceram ao poço, e a dona da casa colocou a tampa no poço e, para disfarçar, espalhou grãos de cereal por cima, né? Então, Uzai manda avisar ali que Davi fugisse ali rapidamente, né? Ele não podia permanecer ali de forma nenhuma, senão ele seria morto, fatalmente morto. Jonas e Aimás ficaram ali responsáveis por transmitir essas notícias aí, né? Esse recado. Então, as coisas pareciam, a princípio, estar tudo correndo bem para Davi, não é verdade? Só que um aliado de Absalão, né? Como diz a palavra, ele avistou eles ali, né? E foram correndo ali contar ali para Absalão, tá? Então eles são obrigados, Jonatas e Aimás são obrigados a fugir dali para Baurim. Baurim ficava próximo ali ao Monte das Oliveiras, tá? É a mesma cidade lá onde Simei amaldiçoou e apedrejou Davi, não é verdade? Foi falado na aula passada. Então, depois diz que eles desceram ao poço, né? Aqui o poço também pode se referir a uma cisterna que provavelmente estaria vazia ali, sem água, né? Aparentemente, naquele momento. No versículo 19, diz que a mulher espalhou cereal sobre a tampa do poço, logicamente, para dar a impressão de que ali não havia sido mexido, né? Naquele local há muito tempo. Versículo 20 e 21. Os soldados de Absalão chegaram à casa da mulher e lhe perguntaram: onde estão Aimás e Jonatas? A mulher respondeu: eles atravessaram as águas. Os homens procuraram sem sucesso e voltaram para Jerusalém. Tendo eles ido embora, os dois saíram do poço e foram informar o rei Davi.
Falaram-lhe do conselho que Aitofel dera contra ele e lhe disseram que atravessasse imediatamente o Jordão, né? Aqui os soldados de Absalão, provavelmente eles foram sim informados, né, que Jonatas e Aimás haviam partido, né, em direção a essa cidade aí, Baurim. Então os soldados, a gente vê aqui, né, que eles já chegaram na casa da mulher já perguntando ali por eles, né? Só que não capturaram graças à sabedoria e astúcia dessa mulher que escondeu eles ali, né, no poço. Verso 22, então Davi e todo o povo que estava com ele se levantou e passaram o Jordão. E quando o sol nasceu, todos já tinham atravessado, né? Então Davi, a gente vê aqui, ele só estaria salvo mesmo, né? Se ele conseguisse atravessar ali o Jordão. Creio eu que Davi fez essa travessia ali com muita tristeza, né? Queira ou não, ele estava se exilando, né? Naquele momento ali, né? Então, apesar de estarem cansados da fuga, foi obrigado a fugir, mas ainda atravessar imediatamente o Jordão ali para não serem mortos, não tiveram tempo ali de descansar, porque naquela mesma noite eles já estavam caminhando, tá? Para se distanciar de Absalão. Mas a gente vê aqui que quando a situação ficou adversa para Davi, mais uma vez, né, voltando, ele coloca ali a sua confiança em Deus, né, aquele mesmo Deus que nunca o abandonou. Isso aqui interessante, eu vou ler aqui, é narrado no Salmo 3, que diz assim, ó: Senhor, muitos são os meus adversários, muitos se rebelam contra mim. São muitos os que dizem a meu respeito, Deus nunca o salvará. Mas tu, Senhor, és o escudo que me protege, és minha glória que me faz andar de cabeça erguida. Ao Senhor clamo em alta voz do seu santo monte, ele me responde. Eu me deito e durmo e torno a acordar, porque o Senhor que me sustém. Não me assustam os milhares que me cercam. Levanta-te, Senhor, salva-me, Deus meu. Quebra o queixo de todos os meus inimigos. Arrebenta os dentes dos ímpios. Do Senhor vem o livramento. A tua bênção está sobre o teu povo, né? Interessante aqui. E os Salmos 4, 61 e 62 também são atribuídos a essa mesma época ali da vida de Davi, né? Como eu sempre digo, esse aí era o diferencial de Davi, entre erros e acertos, né? Como um homem humano que ele era, temente a Deus, porém igual a qualquer um de nós, mas ele nunca perdeu sua fé, sua esperança ali, né, em Deus. Versículo 23, vendo Aitofel que seu conselho não havia sido aceito, selou seu jumento e foi para casa, para a sua própria cidade natal, pôs seus negócios em ordem e depois se enforcou. Ele foi sepultado no túmulo de seu pai. Então aqui Aitofel, ele considera essa rejeição ali por parte de Absalão como algo pessoal ali, né? Uma afronta pessoal, tá? Afinal, ele pediu, a princípio lá, nós vimos, para comandar as tropas, para poder perseguir Davi, né? Enquanto que o conselho de Uzai foi o quê? Que Absalão estivesse à frente das tropas, comandando seu exército ali, né? Então, Aitofel entendeu que, como o seu conselho não foi seguido, fatalmente, ele já observou isso de longe, teve essa visão, fatalmente Davi recuperaria ali o trono, e quando isso ocorresse, né, logicamente a cabeça dele ia rolar, né, verdade? Davi o condenaria à morte ali por traição, não é verdade? Já que ele era conselheiro de Davi, né, como falamos, ele passou a aconselhar ali Absalão. Então, na verdade, não havia possibilidade nenhuma de uma reconciliação entre Davi e Aitofel mais. Por isso, quer dizer? Isso aí eu não sabia. Já fazia parte da... Você falou, irmão louco?
Sim, ele tinha um status ali, uma moral, né? A palavra dizer que mesmo Davi, os outros tinham, quando ele falava, é como se fosse a voz do próprio Deus, e, no entanto, o seu nome significava irmão louco. Pode falar, Valmir. Sim. Somente Deus consegue destruir o conselho dos ímpios e destruir a inimizade que, por causa de erros nossos, acabamos colocando dentro da nossa própria casa. E o que eu tenho visto aqui é que, lá em Êxodo 20, quando fala a respeito dos 10 mandamentos, a gente vê o que tem acontecido na vida de Davi, o versículo 5. Deus visitando a maldade do pai nos filhos, até a terceira ou quarta geração. Quer dizer, a gente vê o mal que aconteceu em Israel, terceira e quarta geração, mas nós vemos que, por causa de Davi, nós fomos alcançados pela graça, a bondade e a misericórdia que estavam presentes na obediência de Davi a querer cumprir os mandamentos. Sim, com certeza. Como eu disse, o próprio Davi, ele passou, né, por um sufoco ali, ele padeceu bastante, fruto do seu pecado lá, né, que já estava previsto tudo isso de ocorrer, né? Porém, no final das contas, a gente vê que ele era ali temente a Deus, e Deus não o abandonou, na verdade. Ainda algo que eu tenho visto é que Deus distribui dons pessoais e dons ministeriais dentro de um reino, né? Mas a decisão de usar os dons naturais ou ministeriais é uma decisão, Deus dá, mas a decisão é se você ama, você é usado. E Davi amava o seu reino. Davi amava as 12 tribos, ele queria a união. Sim, é verdade. É dessa forma mesmo, né? Enfim, né? Como eu disse, ele então se antecipa ali, sabia que ia ser morto, ele se antecipa por conta própria ali e comete o suicídio, né? Versículo 24. Davi já tinha chegado a Manaim quando Absalão atravessou o Jordão com todos os homens de Israel, né? Manaim ficava ali por volta de 48 quilômetros ali de Jerusalém, tá? Mas Absalão reúne então o seu exército e segue ali, não é verdade? Cruza ali o rio, tá? Davi devia estar aproximadamente 30 quilômetros ali à frente, à distância, né? Fugindo de Absalão. Mas a gente vê aqui que o conselho de Uzai, ele surtiu efeito, porque deu tempo de Davi atravessar o rio com sua tropa, escapou, estabeleceu, né? Se refez ali, estabeleceu ali um novo quartel-general naquelas regiões ali acidentadas, né, do exército. Mas Absalão seguiu avançando, ansioso por travar essa batalha ali, que ele queria era o reino ali de seu pai, né? Batalha essa que, na sua visão, lhe traria ali o reinado sobre Israel. Versículo 25. Absalão havia nomeado Amasa para comandar o exército em lugar de Joabe. Amasa era filho de Jéter, um israelita que havia possuído Abigail, filha de Naás, irmã de Zeruia, mãe de Joabe. Então, Amasa era sobrinho ali de Davi, era primo ali, né, de Absalão e de Joabe. Então, Absalão nomeia Amasa para substituir Joabe no comando ali do exército, porque Joabe era fiel a Davi. Só que quando Davi reassume o poder, ele continua com Amasa ali, né, como chefe do seu exército.
A gente vai ver isso aí nas próximas aulas. Só que Amasa, isso aí estou só adiantando, Amasa também não vai ficar muito tempo. Na próxima aula minha, no capítulo 20, ele também já vai ver aqui que ele é morto, não é verdade? Por Joabe. Versículo 26. Absalão e os israelitas acamparam em Gileade, né? Gileade, região montanhosa ali, também perto do Jordão, era famosa ali pelas suas florestas, né? Pelos jardins ali, os pastos. Jeremias fala bastante ali sobre as características desse local. Versículo 27 ao 29. Quando Davi chegou a Manaim, Sobe, filho de Naás, de Rabá dos Amonitas, e Maquir, filho de Amiel, de Lodebar, e Ogileata Barzilai, de Rogelim, bastante gente, hein? Trouxeram a Davi ao seu exército camas, bacias e utensílios de cerâmica, e também trigo, cevada, farinha, grãos torrados, feijão e lentilha. Verso 29, mel e coalhada, ovelhas e queijo de leite de vaca, pois sabiam que o exército estava cansado, com fome e com sede no deserto, né? Então, finalmente, a gente vê aqui que Davi chega, finalmente, na cidade fortificada ali de Manaim, né? Onde foi muito bem recebido pelos membros ali da família real ali. Eles se manifestaram ali apoiando Davi, né? Então prepararam alimentos local ali para descanso para Davi e suas tropas ali, né? Creio que eles deveriam estar muito exaustos depois da fuga e depois tiveram que fugir novamente atravessando o rio, né? Cheio de imprevisto. Depois fala de Sobe, que era um rei sob o comando de Davi, né? Esse rei aqui, ele comandava Rabá, a capital de Amon. E Barzilai era a palavra diz que era um senhor ali que era muito rico, né? Possuidor de muita riqueza. Lá em 1 Reis e 2 Samuel 19 vai falar mais sobre ele. Mas para finalizar, nós aprendemos aqui o quê? Que o pecado, né? Voltando a falar sempre da história de Davi, ele traz sim consequências ali terríveis. A gente vê que Davi ele colheu o que ele plantou ali, né? Mas só que a sua disposição em receber a correção ali de Deus, né? Fez com que Deus o que recompensasse, preservando a vida ali de Davi, né? Davi ele tinha Deus como sua única esperança, como eu sempre digo, esse era o diferencial da pessoa ali de Davi, não é verdade? E Davi só foi abençoado por quê? Porque ele continuou ali confiando em Deus, mesmo depois de todas as dificuldades que ele passou ali, né? Então nós vemos aqui a prova de Deus, né? Do amor de Deus na vida de Davi. Temos a certeza que Deus não abandonou Davi e Deus nunca vai nos abandonar. Eu vou finalizar aqui só lendo Romanos 8,39, que diz assim, ó: nem altura, nem profundidade, nem qualquer outra coisa na criação será capaz de nos separar do amor de Deus que está em Cristo Jesus, nosso Senhor. Amém? Deus abençoe a todos.